Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui. Eu sou do Comercial da Sparta, estou com um time de gestores para a gente falar sobre os comentários do último trimestre. Vamos atualizar então todo mundo como que a gente passou. A gente tem a nossa carta mensal, a gente vai deixar o link aqui embaixo também para vocês acompanharem. Mas é melhor uma versão vídeo, né? Fica muito mais fácil escutar do que só ler ao longo do tempo. Começando, debêntures corporativas. Como é que a gente passou o último trimestre? Se a gente olhar o resultado dos fundos, foi em linha com os benchmarks, então queria um posicionamento de vocês, o que a gente teve, qual foi o comportamento dos spreads e o que a gente pode esperar para frente. Tá, bom, o mercado ele segue no mesmo ritmo ali que vinha no primeiro semestre, que a gente já tinha comentado, né, com os spreads já em níveis baixos e fechando levemente. A gente não acredita que tem muito mais para fechar nos spreads, né, então esse movimento assim tem sido bem discreto, né, nos spreads, e com eventualmente um outro problema de crédito que daí o spread abre, né? Então, acho que nesse trimestre, recentemente, nós tivemos 2 eventos no mercado local, né? Ambipar e Braskem. Inclusive, a gente tem posição em debêntures da Braskem, que acho que em setembro marcou na carteira. Então, o resultado de setembro ficou um pouco abaixo do benchmark, ali em torno de 75% do CDI. E a gente tem visto uma demanda forte ainda pelos ativos, né? De qualquer forma, com o patamar atual do CDI, todo mundo continua alocando nos fundos de crédito. Acho que seria legal você comentar para a gente sobre como que foi o impacto de Braskem, o que a gente espera da empresa, tem alguma vislumbra alguma recuperação do preço do papel? Tá bom. Como o Arthur mencionou, né, os spreads eles estão de lado há algum tempo, né? A gente tem observado essa dispersão entre os riscos, justamente porque os fundos, de maneira geral, estão sendo um pouco mais seletivos com a tomada de risco. Só que esse caso de Braskem, né, eu acho que ele não tem muito a ver com a Selic alta, né? Acho que aqui é uma outra discussão que envolve mais uma questão societária, né? Inclusive, acho que o grande trigger para os spreads de Braskem terem abrido foi muito o fato da empresa ter contratado assessores financeiros para revisar a estrutura de capital, e, na nossa visão, isso é muito uma forma de um dos lados da sociedade buscar uma barganha nas negociações com a outra, né? Hoje não tem nada para ser acordado com os credores, e a gente está monitorando a empresa, né? A gente tem acompanhado de perto, mas os efeitos já estão na cota, e o que a gente espera para frente é uma solução primeiro no andar de cima, né, dos sócios, para depois a gente entender melhor os desdobramentos para os credores, né? Perfeito. Então, como que a gente está se posicionando nos fundos com esse cenário atual? Bom, a gente tem buscado encurtar o duration da carteira dos fundos e trabalhar com caixa mais alto, né? Então, hoje a gente está com duration dos fundos em torno de 1 ano e meio, e evitando também posições em empresas que a gente entende que podem ser mais afetadas pela Selic mais elevada, enfim, que tem um rating, que a gente atribui um rating interno um pouco pior. A gente tem evitado esses riscos, a gente tem buscado melhorar o rating médio da carteira. Bom, então falamos sobre as debêntures corporativas. Vale uma observação. Nesses fundos, então a gente está falando do Sparta Top e Sparta Max principalmente, a gente consegue fazer um desconto do percentual que a gente tem a alocação no caixa da taxa de administração. Então a gente tem um alinhamento muito interessante com os cotistas, possibilita que a gente faça isso. Vamos falar agora do mundo das debêntures incentivadas, então de infraestrutura, que são isentas de imposto de renda. Recentemente, a gente viu uma grande mudança, né, no mercado, o último trimestre foi bem agitado, com a MP 1303, que previa 5% de taxação para as debêntures incentivadas. No último dia 8 de outubro, caducou, não passou, então não vamos ter esse aumento de imposto de renda. A gente, por isso, com essa tomada de decisão do governo, a gente optou por fechar o Sparta Debêntures Incentivadas,
é o primeiro fundo redeado do país, ou seja, compra essas dívidas especiais, troca para CDI, por alguns motivos, né? O fluxo de captação estava muito forte, a gente tenta também privilegiar algumas alocações nos fundos que a gente entende que faz mais sentido em cada momento. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa tomada de decisão, o que levou, já comentei um pouco, já antecipei a resposta, mas e quais são as expectativas que a gente tem para frente com o debêntures incentivadas? Porque o spread está num momento bem diferente também, né? Já diferentemente dos debêntures tradicionais ali, né, que vem fechando bem lentamente o spread, né, no caso das debêntures incentivadas, teve um fechamento mais expressivo agora nos últimos 3, 4 meses, aí, acho que nesse período que teve a MP em vigor. Mas assim, quando a gente faz a conta na ponta do lápis, o investidor, ele, ao alocar em riscos, em debêntures incentivadas, ele vai ter um retorno depois de impostos ainda melhor do que se ele alocar nas mesmas empresas que também emitem debêntures CDIs, né, nos fundos tributados e se fizer a conta depois dos impostos com as expectativas de inflação, né, no caso tem que fazer premissas ali, não tem um dado assim direto, mas com as perspectivas de mercado, de inflação, de curva de juros e tudo, hoje ainda faz sentido investir nas debêntures incentivadas. Aí a gente fechou os parte debêntures incentivadas porque esse era um fundo que vinha captando num ritmo muito acelerado. E a gente entende que o ritmo de captação é mais relevante para a performance do fundo do que o tamanho do fundo em si. Então a gente fechou ele por um tempo, até para buscar outras diversificação do passivo, né? Porque que os outros fundos nossos também consigam captar alguma coisa. Então a gente tem o pré, né, o estratégico, as partes de debêntures incentivadas estratégico, que ele é pré-fixado, né? A gente tem o inflação, né, que é uma B5, a gente tem os listados, né, ainda tem daí o listado, o CDI 11, né, que é pós-fixado, também tem listados com inflação, e a gente tem o Esparta Renda, que também é pós-fixado, mas ele tem um pagamento mensal do dividendo ali, e um prazo de resgate mais curto também. Um pouquinho do Esparta Renda, porque como é uma novidade, muita gente ainda não conhece. O Esparta Renda é muito parecido com o Esparta Debêntures Incentivadas, que a gente acabou de fechar. A diferença é que todo dia 15 o investidor recebe 100% do CDI como distribuição mensal, isenta de imposto de renda. O resgate é um pouquinho mais alongado, é de 90, mas a gente entende que é saudável para o cotista estar nesse resgate também com prazo maior, porque o foco aqui é a distribuição mensal. Então, assim, independente da rentabilidade do fundo no mês, ele vai honrar com essa distribuição de 100% CDI, porque é um resgate compulsório. Então, para todo mundo ficar alinhado e também conhecer o Esparta Renda. Então, no final das contas, a gente tem duas opções para quem quer ainda seguir no pós-fixado: Esparta Renda e CDI 11, quem tem o perfil e entende um pouquinho da volatilidade na bolsa. Né? Então, Pereira, comenta pra gente os dados do mercado primário, né, das emissões das empresas captando no mercado. Tá bom. O mercado primário, ele foi surpreendente, sim, de certa forma. A gente pega o... Foi recorde, né? Terceiro trimestre foi recorde, né? Tanto nas incentivadas quanto nas debêntures institucionais. Nas debêntures institucionais, né, a gente tem visto um movimento muito forte por parte das empresas em termos de recompra, né? Inclusive, a gente ficou fora de várias justamente com a nossa estratégia de encurtar a duration, de aumentar a exposição de caixa, né? Isso é um indicativo forte, na verdade, de que os spreads estão comprimidos, né? Então, as empresas elas têm recomprado dívidas antigas, trocando um custo que era antes mais alto, né? Estão alongando o endividamento. Do ponto de vista do crédito, é até bom elas alongarem esse perfil de dívida, né? E nas debêntures incentivadas, né, a gente vê uma demanda muito forte dos investidores, né, os fundos captando bastante, e as empresas aproveitaram o momento favorável para emitir também. Perfeito. Acho que só para complementar, é bom que as empresas façam essa gestão do passivo, esse alongamento das dívidas. Para o credor é bom, melhora a liquidez da empresa, a percepção de risco de crédito, tudo. Quando ela faz a recompra, né, no papel antigo, também isso já estava combinado, né, já estava previsto que poderia acontecer, e quando ela faz isso, ela paga um prêmio, né, então é interessante que aconteça isso. O que a gente não necessariamente tem feito é comprado a debênture nova, né, então tem tido muitos casos esse ano que
que a empresa recompra uma dívida que a gente tinha e o dinheiro volta para o caixa e a gente tem simplesmente mantido ele em caixa. Excelente. Bom, vamos comentar sobre os indexadores. Hoje em dia a gente tem uma família bem extensa, né? Então, cada investidor consegue escolher o indexador que entende que faz mais sentido de acordo com o seu perfil ou com o momento de mercado. Então, tem fundo CDI, atrelado ao CDI, a inflação curta via IMAB5, tem inflação longa hoje em dia com o Divis 11, que é o IPCA constante de 5 anos, e a gente tem o pré-fixado de 2 anos com o Sparta Debênture Incentivado Estratégico. Qual que é a avaliação de vocês e expectativas para frente? Tá, vamos lá. Bom, esses 3 benchmarks que você falou, eles performaram um pouco abaixo do CDI esse ano, né? Ele vem performando um pouco abaixo, muito por conta do ciclo monetário que a gente está, né? A Selic subiu, está agora no ponto mais alto do ciclo, né? E o esperado para o próximo movimento dela, esperado é de queda, né, da Selic. E acho que é justamente nesse momento de queda da Selic que a tendência desses benchmarks é de performar melhor. Então, acho que é bom investir nesses benchmarks agora. Cada um deles tem uma leve diferença entre eles, né? Acho que uma B5 é o benchmark assim, mais balanceado entre volatilidade, retorno real, né, protegido da inflação, com um pouco de duration, né, para capturar esse ganho. E a gente, assim, gosta dele sempre, né, do IMAB5 sempre. O DK pré 2 anos, ele tem um benefício nesse momento, né, ele é mais tático, né, momentos de queda da Selic ele é muito bom, momento de alta Selic é ruim, né, então a gente tem o pré mais proteção, nesse momento ele está pré, o fundo que tem esse benchmark, hoje a inflação implícita, ela está bem alta, está bem acima da inflação projetada pelos analistas. Então acho que tá, assim, taticamente bom aplicar nesse indexador pré 2 anos. E o IDK 5 anos, ele é interessante porque ele tem um duration mais longo, né? Hoje os cupons de PCA estão em níveis historicamente muito altos, acho que recordes assim, disparados. O IMAB5 está com um pouco acima de 8 de yield, né? E o IDK 5 anos está em torno de 7,60, 7,70, alguma coisa por volta disso. Nunca teve nesse nível, né? Um nível recorde. A simetria parece favorável. Então é favorável ele tendo mais duration, porque ele ganha mais caso tenha uma compressão nesse yield, né? Perfeito. Então, agora cabe a decisão ao investidor se ele vai conseguir olhar para o CDI, aproveitar esse momento, mas também diversificar, porque tendo uma inversão de cenário, os fundos também devem performar muito bem e capturar esses ganhos, né? É isso, gente. Vou deixar aqui o link, então, novamente para vocês da nossa carta mensal. Aproveitem, tirem dúvidas, mandem aqui que a gente sempre responde nos comentários. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado, até mais.